Com mais de 80 anos de experiência atuando no segmento de agronegócio, um grupo de argentinos resolveu então criar a Brasil Agro, ali por volta de 2005, 2006. De lá para cá, muitas realizações têm sido conquistadas e um modelo de negócio extremamente complexo de se acompanhar, mas nem por isso pouco interessante. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, ou VDA, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa empresa que tem suas particularidades. Acaba sendo muito interessante para a gente aprender alguns detalhes fundamentais sobre o agro no nosso país, mas tem também as suas desvantagens, não tem jeito. Para que a gente consiga fazer esse estudo de maneira bem sólida, utilizaremos a apresentação institucional de dezembro de 2024 e também ali outros dados do site de relações com os investidores. Não é nenhum tipo de recomendação. E se você quiser conhecer mais sobre o nosso Clube VDA, onde a gente tem uma plataforma mostrando para vocês projeções de preços, margens de segurança e outros estudos mais sobre várias companhias e também sobre o jeito de investir na bolsa, é só você se inscrever. Menos de R$ 1 por dia. Se também você não gostar, não tem problema, é só você cancelar no mês seguinte. Tudo bem? Mas vamos começar aqui. Pegando, basicamente, sempre fundamental você entender como é que uma empresa ganha, né? Ou como que ela faz dinheiro. Então, hoje, a Brasil Agro ela tem alguns modelos de negócios bem peculiares. Um aqui que vale a pena a gente conversar é sobre essa operação agrícola, em que basicamente ela vai ter um fluxo de caixa recorrente. Então, aquele dinheiro quase que todo mês entrando no nosso caixa, dado a sua diversificação de portfólio em relação à cultura de cana-de-açúcar, ou até pecuária, ou a soja e outras culturas mais. Porém, somado a tudo isso, eles têm uma outra abordagem que muito nos interessa, que é a abordagem relacionada ao imobiliário. Então, eles compram terras, fazem uma série de investimentos, de pesquisas e tudo mais, e aí depois eles podem fazer com que essa terra se torne muito mais rentável, seja através da sua cultura muito mais produtiva ou através da venda desse terreno. E aqui eles colocam um preço ilustrativo para você ver como é que funciona esse pequeno ciclo de compra, benfeitorias e melhorias e depois a venda. Se eles compram por 1x, ou seja, por 100, geralmente eles conseguem vender ali por 5x, 500. Isso é muito interessante, né? É claro que isso aqui vai depender de várias questões conjunturais. Não tem como a gente prever o ciclo, se isso vai ser em pouco tempo ou em muito tempo, mas de fato eles fazem uma agregação, uma criação de valor sem igual. E aí, nesses movimentos pontuais, você acaba sendo muito bem remunerado enquanto acionista. Olhando a primeira linha aqui de negócio, que é a parte das culturas, então quase 50% da exposição deles está relacionado à soja. Isso aí acaba sendo bem interessante, porque tem uma demanda mundial muito forte. Milho, feijão, algodão, cana-de-açúcar, pasto e outros é o que vai fazer com que esse seja o portfólio agrícola da companhia. Já gosto disso daqui, porque a gente tem realmente várias sazonalidades que acabam se sobrepondo, ou às vezes sim, ou às vezes não, mas pelo fato de você ter essa quantidade enorme de culturas, você consegue manejar tanto pelo tipo de produto, mas também pela região. Note que eles têm terras na Bolívia, no Paraguai, no Mato Grosso, na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Piauí, Maranhão e outras regiões do Brasil. Dessa forma, se tiver algum evento climático em específico em alguma região, muito provavelmente, dada essa diversidade geográfica, eles terão uma certa resiliência dos seus resultados. E isso é importante para a gente quer ser investidor de algum negócio que tenha o um mínimo de previsibilidade ou de perenidade. E setor agrícola não tem jeito, ele vai ter os seus ciclos de alta e de baixo. E fazendo o meio-campo entre essa questão da produção e também do setor imobiliário, eles possuem aqui um portfólio que não somente eles fazem a produção nas próprias terras, eles também arrendam algumas outras regiões, principalmente ali na Bolívia, para que eles consigam ter maior acesso a culturas, tá? 76% nas próprias terras, ok.
e 24% em terras arrendadas. Mais um fator que você está observando aqui sobre diversificação de receita. E isso eu vou bater bastante na tecla desse vídeo, porque é o grande diferencial de Brasil Agro. Combinado? Indo um pouquinho mais adiante, aqui a gente vai dar um foco maior para as regiões onde estão os imóveis da companhia. Note que 41% está no Mato Grosso. E aqui cabe uma sinalização muito importante, porque muitas vezes você acaba lidando com compra e venda de terras, mas se você não tem uma terra com características interessantes, uma vez que ele é um ativo que pode não ser tão líquido assim, ou seja, aparecer ali algum comprador interessado, às vezes pode ser algo mais complexo do que a gente imagina. Se você tem numa região com alta demanda e se você faz um bom beneficiamento daquele território, aí sim você consegue ter uma facilidade maior para escoar, para conseguir fazer as suas transações. Então, essa daqui é uma diversificação, quase que tendendo para uma concentração, melhor dizendo, né, no Mato Grosso, mas ela não é à toa. É bom que você tenha essa grande exposição nessa região, dado que é o grande coração do agronegócio do nosso país. Outras regiões também têm as suas características, têm os seus protagonismos, mas de fato não dá para negar sobre a participação do Mato Grosso. Dito isso, que aparentemente é simples da gente entender, como é que seria aquilo que é mais importante ou aquilo que é mais relevante na receita da companhia? Note que essas culturas, essa produção agrícola, é o que geralmente corresponde mais da metade do seu resultado em termos de receita. Em alguns momentos é quase 100%, como foi ali no ciclo 20 e 21. Em outros momentos tende a ser um pouquinho menor, como foi aqui em 22 e 23, correspondendo ali a mais ou menos 2/3 da sua receita. O que é legal a gente ficar sempre atento é que, de fato, existe ali uma taxa de crescimento anualizada de mais ou menos os seus 16%. Isso mostra que, de fato, a companhia está se expandindo, seja ali na sua quantidade de terras que ela tem comprado e tem melhorado, também na sua produtividade. São dois pontos fundamentais para a gente entender se ela vai conseguir ou não, daqui para frente, manter todos esses resultados dos últimos anos. E aparentemente isso tem uma boa perspectiva de se tornar realidade. Porém, um ponto aqui só de curiosidade para você começar a ver a complexidade. Quando a gente trata de negócios que estão expostos ao agronegócio de maneira mais direta, o exercício social ele funciona de um jeito um pouquinho diferente. Ele vai do dia 1º de julho deste ano, por exemplo, de 2025, até o dia 30 de julho, não, até o dia 30 de junho. Perdão aqui pelo erro, ato falha. É por isso que você sempre vai ver esses números casados aqui. 2022, 23, 23, 24 e por aí vai. Tanto que agora nós estamos entrando para o primeiro trimestre de 25, mas eles já anunciaram esse resultado referente a esse trimestre, justamente por esse descasamento temporal do seu exercício social. Não se espante, não precisa ficar preocupado com isso, é só uma forma diferente de fazer a leitura desse tipo de modelo de negócio. Tudo bem? E antes que eu me esqueça, perceba que a venda de fazendas, ela de fato ela vai ser muito mais sazonal. Então, ali no ciclo 20 e 21, apenas 59 milhões, ao passo que 2 anos depois, nós tivemos um crescimento de quase 9 vezes esse valor com a questão de venda de fazendas. Então, muitas vezes, esse resultado ele tende a maturar com um pouco mais de tempo, tem que esperar você aplicar toda a tecnologia, aquela terra se tornar rentável, e não apenas isso, também tem que surgir condições macro favoráveis para que apareça algum comprador disposto a pagar o preço que a Brasil Agro ela quer vender. Juntando todos esses fatores e fechando o negócio, a gente consegue enxergar, principalmente nesses anos de vendas de terras agrícolas, um dividend yield ou um provento por ação extremamente generoso. E é isso que traz para a gente algumas surpresas, né, bem interessantes, fazendo com que o dividend yield médio da companhia tenha se apresentado, pelo menos até então, bem elevado. Mas fique muito atento, tá? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, na hora que a gente fizer a nossa retrospectiva, de que isso não é o padrão. Vai ter momento de alta e vai ter momento de baixa também.
sempre fundamental a gente conversar sobre estrutura acionária, né? A Cresud, ela é, na verdade, uma empresa argentina que remonta ali dos seus idos de 1936, tá? E aí, em 2005, eles resolveram criar a Brasil Agro para simplesmente replicar tudo que eles já faziam ali na Argentina. Hoje eles detêm um terço da participação ali do capital social, e o segundo que mais tem ali as ações é a Charles River Capital, que é um fundo de investimento, é uma gestora, não tem tanta participação ativa. E aqui eu queria gastar uns 30 segundinhos para falar do seu Eli. O seu Eli Horn, nada mais do que o fundador da Cirela. Recomendo que vocês assistam algumas entrevistas que ele traz. Ele é originado lá da Síria, é um cara bem com uma linguagem bem densa, extremamente inteligente, e ele é, salvo engano, o maior filantropo brasileiro, ou pelo menos que atua aqui no nosso país, de todos os tempos. Salvo engano, ele se comprometeu a fazer uma doação de 60% de toda a sua riqueza em vida. Ele faz parte de um grupo seleto composto por nada mais, nada menos do que o Bill Gates, tá? É um cara muito interessante. Inclusive, essa foto aqui eu peguei do Roda Viva. Então você pode colocar lá, Roda Viva, Eli Horn, e você vai ver um pouquinho de como é que ele funciona, como é que ele conversa, o que ele acredita de valores, etc. A participação dele é relativamente pequena, né? Tem 5,9%, mas ainda assim, eu só queria aproveitar esse adendo para poder falar dessa pessoa que é bem interessante de você estudar, tá? E um outro ponto também é que entender que essa participação aqui dos argentinos é um dos riscos que nós temos nesse negócio. Abordaremos no final, como a gente tem feito em toda a apresentação de companhia nova aqui no Vida de Acionista, quais são os riscos que não eu, Bruno, como analista, como investidor, estou reconhecendo, mas os principais 5 riscos que a própria companhia tem que colocar no seu formulário de referência, tá? E esse daí, pelo fato dessa questão vinculada à Argentina, é um deles. Mas calma lá que a gente vai chegar. Tá? Então, de maneira técnica mesmo, a grande parte das ações está na bolsa sendo circulada. Então, está em circulação livre de negociação. Dito tudo isso que a gente conversou até agora, agora a gente vai entrar com alguns aspectos que vão complicar o entendimento desse negócio e também agregar, querendo ou não, uma grande parcela de responsabilidade para os executivos para que eles consigam fazer com que essa companhia seja realmente rentável e perene. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai estar lidando com várias culturas agrícolas. Soja, milho, algodão, cana, etanol, próprio boi gordo, né, e por aí vai. De maneira direta ou indireta, são produtos que a gente tem que ficar muito atento, dado que o seu preço ele pode oscilar bastante, né? Então você vê ali de 142 reais, ela praticamente não se movimentou em nada em um ano. No entanto, se você olha para o preço do boi gordo, valorizou 30%, o algodão caiu 14%, o milho subiu quase 20% e por aí vai. Ou seja, lidar com essa quantidade imensa de produtos agrícolas, diretos ou indiretos, faz com que você tenha que acreditar muito no seu diretor financeiro para que ele consiga fazer travas com os seus hedges, para que não fique tão exposto à volatilidade de commodity. E esse é um fator muito complicado, porque aqui a gente está falando das receitas. Mas não somente isso, existem outras variáveis também bem complexas da gente poder acompanhar. E aqui eu estou falando basicamente para vocês dos insumos. Então a gente tem aqueles materiais que a gente vai usar na agricultura, como o KCl, a própria ureia. Você também tem ali outros nitrogenados, fosfatados, os próprios defensivos e por aí vai. E a empresa ela faz questão de deixar para a gente sempre bem descrito o que já foi comprado para a próxima safra, então ali por volta de 83%, trazendo para a gente uma trava. Não teremos nenhuma surpresa em relação a esses preços, mas também tem uma pequena porcentagem que eles deixam sim aberto, e eventualmente isso pode cair um pouco o preço. Se cair, a gente reduz um pouquinho o nosso custo. Então aqui você está percebendo que nós temos uma volatilidade muito grande no preço da venda dos nossos produtos agrícolas, diretos ou indiretos, e também nós temos aqui uma oscilação muito grande na parte de insumos. E vai ficar um pouco mais complicado ainda. Além desses dois, a gente tem ainda cronograma de plantio e colheita. O que eu quero dizer?
dependendo do período que a gente está analisando a companhia, você vai ter muita colheita, ou você pode estar passando por um período de muitos plantios e poucas colheitas. E aí você vai ver, obviamente, uma volatilidade também dos resultados. Então, analisar uma empresa como a Brasil Agro é muito mais complexo do que a gente está acostumado. Eu, sinceramente, entendo que olhar trimestre a trimestre talvez traga mais trabalho e mais fator de confusão para o investidor do que caso ele olhe semestralmente ou até anualmente. E chega a ser um pouco esquisito falar isso, né? Mas é que o próprio modelo de negócios aqui, ele exige que você tenha um olhar um pouco mais amplo, tenha um pouco mais de paciência, porque todos esses resultados, devido ao seu processo, ao seu modelo de negócio, ele precisa de mais tempo para consolidar tudo aquilo, desde o início do investimento até a produção e a finalização ali da sua venda e realização do lucro. Ok? Então, esses três fatores trazem para Brasil Agro uma alta sazonalidade ou volatilidade dos seus números. De todo modo, quando a gente pensa em termos de remuneração, que é algo que nos agrada demais, a gente pode olhar aqui que, pelo menos na média dos últimos 5 anos, nós estamos com um dividend yield de 9,5%. Nada mal. Né? Lembrando que nós tivemos em 2021 9%, depois quase 16% em um ano só, depois em 2023 13% e em 2024 6,1%. Aparentemente, quando você olha esses 4 anos aqui, você já percebeu que de fato são valores minimamente adequados, né? Na média ali 9,5, tá bom. Mas olha como estava 2020, 3,2%. E eu quero um outro ponto de atenção para você que gosta dessa companhia. Se a gente for olhar até 2021, todos esses pagamentos eles foram muito robustos e eles estão muito associados à venda das fazendas. É claro, de novo, existe todo um ciclo de investimento que é feito nisso, mas recorrentemente eles estão conseguindo vender. Só que isso pode não ser verdade daqui para frente, pelo menos não nessa consistência. Tanto que é só você ampliar um pouquinho mais o seu horizonte que você vai ver que 2020 até 2016, 2015 aproximadamente, nós tivemos resultados muito pífios, muito baixos, que tendem a se aproximar ali de uns 5, 6, 4%, a depender, obviamente, do valor que você pagou nas ações. Então, quando a gente pensa nesse tipo de empresa, a gente tem que considerar que a gente está vivendo um ciclo recorrente de baixa rentabilidade, mas que pode ser inflado, pode ser potencializado com essas realizações das suas vendas das fazendas. Confesso que eu, Bruno, não gosto muito disso, mas não dá para negar que receber um yield de 16% em um ano não seria nada mal, né? Um outro aspecto que eu quero deixar claro para vocês é que geralmente é um pagamento por ano, tá? Nós tivemos ali em 2022 2 pagamentos, mas geralmente é no mês 10 que eles pagam. Então tem uma baixa frequência, uma alta volatilidade de distribuição de proventos. E aqui talvez seja o slide mais importante que eu gosto de discutir com vocês, que é a parte de riscos. Eu acho que todo investimento que você vai fazer nas suas companhias, você tem que estar muito ciente dos principais riscos. Afinal de contas, lados positivos, vantagens e benefícios para os acionistas, quase todas as companhias vão ter. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim, mas eventualmente alguma coisa boa ali de benefício ela vai trazer. O que você vai definir se você vai colocar na sua carteira ou não? Nem sempre é o lado positivo, mas é o fato de você não tolerar aquele risco. Aí sim pode ser um divisor de águas. Então, primeira coisa aqui, que eles mesmos citam, é a incapacidade de adquirir propriedades agrícolas adequadas em condições atrativas. Lembra? Terra é um ativo que, a princípio, a gente entende que ele é um ativo mais ou menos líquido, ainda mais quando a gente está falando de terras agrícolas. Mas como são terras muito grandes, não são todas as pessoas ou todas as instituições que conseguem participar desse tipo de ramo. E ainda que tenham alguns players, ainda que tenham alguns competidores interessados, tem que existir uma condição macroeconômica favorável para que essa negociação aconteça. E essa condição macro, obviamente, não depende da empresa Brasil Agro.
Um outro ponto aqui que me chamou muita atenção, que depois eu fui dar uma lida, a Lei 5.709 de 1971, que trata sobre a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros no Brasil. Então, pode eventualmente existir algum tipo de restrição às aquisições e arrendamentos dessas propriedades aqui no nosso país. Lembrando, a Brasil Agro ela tem uma origem argentina. Ainda que a Brasil Agro ela seja uma empresa brasileira, o seu maior acionista ele é de fora, né? E basicamente eles criaram só para replicar esse modelo que já era praticado lá na Argentina. Então, uma questão regulatória aqui, por conta dessa lei, pode atrapalhar a aquisição de novos lotes, novos terrenos, para que ela consiga fazer o seu modelo de negócio ser mais rentável, certo? Um outro aspecto também regulatório é a questão ambiental. Quando a gente pensa apenas em Brasil, que tem a maior legislação, aliás, a maior não, mas a mais completa legislação ambiental do mundo, ainda que a fiscalização seja uma das piores, mas de todo modo, quando você fala de uma Brasil Agro, ela atua na Bolívia, ela atua no Uruguai, ela atua em vários outros países. Então você começa a acumular essas questões regulatórias, dada a exposição em diferentes geografias e diferentes países. Tudo bem, mas aqui eu vejo como um pouquinho menor, até porque essa exposição em vários países traz para a gente uma diversificação geográfica interessante em relação a eventos climáticos. Então talvez não seja algo tão ruim assim. Aqui, a gente acabou de falar de maneira até recorrente, propriedades agrícolas e líquidas e risco de venda de ativos. Parece até que a gente está chovendo no molhado, mas é um fato muito importante. Se você tira a venda das fazendas, que é algo não recorrente do modelo de negócio ou do balanço de Brasil Agro, ela se torna extremamente pouco atrativa, tá? Muito pouco atrativa mesmo. Então, se eventualmente isso acabar tendo alguma queda conjuntural, aí a gente vai ter que amargar durante alguns bons anos, como já vivemos. A gente acabou de mostrar na nossa telinha ali de histórico de proventos, a gente pode voltar a ter um período de vacas magras. E também ali, para fechar, a questão dos preços, né? A flutuação dos preços dos produtos agrícolas. E aqui eu não diria apenas dos preços, mas também dos insumos. Isso pode ser até um pouco manejado de acordo com a política de hedge que o seu diretor financeiro pode fazer, mas isso daí eles têm uma expertise muito avançada para que a gente não precise se preocupar. De todo modo, acho que esses riscos aqui, eles devem ser, sim, muito considerados. Então, em linhas gerais, o que eu penso sobre essa companhia? Em resumo, o Brasil Agro é uma empresa que tem suas vantagens, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa linha de compra e venda de propriedades agrícolas é um grande diferencial dela. Demanda uma expertise fundamental e também contatos e tecnologias e todo um planejamento para você ter uma taxa interna de retorno satisfatória. Mas é difícil a gente precisar qual que seria o ciclo desde a compra, melhoria e até a venda. Então isso pode causar uma certa frustração para o seu investidor. Além disso, o único pagamento anual não me agrada demais. Eu gostaria de algo mais recorrente, mas eu entendo que é difícil, dado até pela grande volatilidade, tanto na parte de receitas quanto na parte de custos. Então, em linhas gerais, eu hoje, Bruno, não tenho nenhum interesse em colocar uma empresa parecida com a Brasil Agro na minha carteira. Eu entendo que ela poderia servir ali talvez como um complemento, mas definitivamente acho que eu não estou nesse ponto ainda não. Comprando no bom preço, você vai conseguir um dividend yield maravilhoso, maravilhoso mesmo. Mas saiba, tá? Eventualmente nós podemos ter um período de vacas magras. Sempre amplie o seu olhar. Eu falo isso porque muitas pessoas têm comentado sobre o Brasil Agro comigo, olhando apenas os últimos 3, 4 anos, que de fato tem sido maravilhoso. Mas isso não é regra, tá? É uma fase da companhia, em que várias aquisições passadas estão sendo concretizadas agora com as suas respectivas vendas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.